Olá, galera! Segundo ano, Monete e Taigara. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, boa madrugada para quem é de boa madrugada. E bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem assiste a aula fragmentada, né? Porque tem esse também. Aí eu tenho. Os meninos dizem assim, eu não tenho paciência, 1 hora e tanto de aula. Aí eu assisto meia horinha. São doses homeopáticas para o prazer ser mais duradouro. Ô, Paulinha, o engraçado é que hoje eu estava dando aula numa turma de segundo ano, aí uma menina disse assim, professor, eu assisto a aula, só que eu não assisto como vídeo. Eu estou lá arrumando meu quarto, eu escuto. De vez em quando eu paro para ver as imagens, eu faço de podcast. Eu fico escutando, eu disse, está valendo, está massa. Está valendo, é mesmo, mas está valendo. Eu acho que a criatividade é tudo. Porque, assim, tem cursos que eu faço que são gravados. Você tem o presencial e você tem a aula gravada. Quando eu não vou para o presencial, e são aulas longas, são aulas tipo de 3 horas, 3 horas e meia. Aí, o que é que eu faço? Quando eu não assisto, eu não consigo assistir 3 horas de aula. Né? Eu estava assistindo um filme fantástico que Rai me indicou aqui, ela estava assistindo comigo, é de um menino que tem dislexia, não sei o que, as estrelas, no chão as estrelas, muito legal, é um filme indiano. O filme tem 2 horas e 40 minutos. E eu percebo quanto minha visão está cansada, sabe, Ronald? Dessa coisa da tecnologia, porque a gente fica aqui gravando 1 hora e pouco, 1 hora e meia normalmente, mais 1 hora e meia, são 3 horas a gente olhando uma tela e falando e pensando tudo ao mesmo tempo, não dá para ficar... E é exaustivo, eu acho que os meninos também se sentem cansados, até porque eles têm no celular uma coisa que eu não tenho, que é o lazer também, né? Tudo tá ali, às vezes o menino tá no intervalo e tá rindo. E no intervalo a gente vê muita gente usando os celulares. Então eu acho que tá valendo, sim, deixar a aula rolando e ouvindo os comentários da gente. De vez em quando para olhar a imagem. Tá valendo, meu irmão. Ela disse, eu faço como podcast. Eu digo, tá bom. Ela disse que eu tiro um dia, que é o dia que ela tem que arrumar o quarto dela, a bagunça dela, aí ela disse, deixa lá. Eu digo, legal. Que bom. Palmas para ela, se ela estiver aí nos assistindo, arrumando o quarto, eu espero. E você está sendo homenageada nesse nosso início de aula. E hoje é para ouvir mesmo, viu, princesa? É para ouvir, porque é dança e ritmo. Então, dançar e ouvir, né? Música, a imagem pode falar muito, mas nada com uma melodia. Agora, a dança... O problema daqui é que, assim, dança é mudança de passo também, né? E aqui fica congelado, então eu acho que dá para você fechar o olho arrumando e dar também seus passinhos pelo quarto. Tá valendo. Eu concordo com o meu amigo Ronaldo, essa frase profunda, tá valendo. Tá valendo. Agora, é um bocado de podcast para dar 1 hora e tanto, né, Ronald? Haja podcast, né? Não, ela disse que não deixou acumular, não. Ela disse que toda semana ela reserva um tantinho, e aí, se não dá numa arrumação só, ela pega em outra, mas que está em dias com as aulas. E eu ouvi uma coisa de um aluno do super colegial, que você sabe que eu estou com super colegial, me disse segundo ano, que ele disse assim, eu não assisti, perdi pontos valiosos no simulado, viu? Porque de 20 questões, são 20, né? 20 questões de linguagem, 5 serem de arte, e no Enem são muitas questões de arte. Quando a gente não assiste a aula, não vai na hora eu consigo, consegue não, viu? Precisa de um conhecimentozinho, viu? Não, e é outra coisa que eu digo sempre a eles, como trabalho de filosofia, trabalho de sociologia, e eu digo, olha, é uma prova que tem linguagem, tem muito texto, e você não acha que você vai só chegar lá e sair interpretando, você tem que ter técnicas de entender
porque isso vai facilitar uma leitura, porque você não vai ter tempo de pegar o mesmo texto e ler várias vezes. Em filosofia, isso não dá. Às vezes é um texto pequeno, e por ser pequeno ele é muito fragmentado. Se você não tem uma noção, você não dá conta daquele texto. Não dá conta. É isso mesmo, Modi. Não dá conta, galera. Tá? Então, vamos dar conta. Vamos dar conta. E engraçado é que a gente está falando isso para quem assiste, né? Porque quem está ouvindo isso da gente? Não, é aquela coisa assim, vamos fazer uma reunião e vamos brigar na reunião com quem não vem. Só que a bronca é quem está presente. Ou então reunião de condomínio que a galera fica, porque tem gente que não vem para reunião e depois fica reclamando das decisões. Sim, você está dizendo isso para quem está na reunião. Então, desculpa, galera, mas está valendo também, já que a frase está valendo, e vocês passarem isso para os colegas de vocês, tá certo? É importante, eu acho que essa mudança de mentalidade é muito importante. Eu acho também que a educação artística é uma coisa, a história da arte é outra, e que as escolas trabalham muito com a prática artística, que para mim é essencial, tá certo? É fantástico botar o menino lá para cortar, para colar, para pintar, massa. Mas na hora da prova do Enem, que seleciona para muitas universidades, que são mais de 300 mil vagas no Brasil inteiro, não é cortar e nem colar, é conhecimento de algo que não faz parte da cultura brasileira fazer. Não faz parte da cultura brasileira, Ronaldinho, é triste dizer isso. Conhecer a história da arte, conhecer a cultura do Brasil. E isso está lá, porque o Enem é Exame Nacional de Ensino Médio. Muito aluno diz assim, mas eles cobram coisas que a gente não aprende. Agora, vocês têm mecanismo para aprender. Vocês não aprendem também se vocês não quiserem fazer esforço. Tá certo? Então, o que a gente está oferecendo para vocês, condensadamente, porque é de 15 em 15 dias, é uma aula de 1h30. 2 de 65 minutos, praticamente, que é menos. É como se você tivesse uma aula por semana de 50 minutos, né? 50 mais 50 daria 100 minutos, a gente está dando aqui 100 minutos já. 2 aulas de 50, 1h30. Tá certo? Então, assim, sai desse lugar, às vezes, de ficar, mas não sei mais. Porque quando aparece na prova e a gente erra, que a gente fica, mas a escola... Quando a escola não dá, mas a escola não trabalhou isso, caiu um monte de questão de história da arte. Mas quando ela trabalha, a gente fica, mais, 1h30 de aula. E o mais interessante é que, às vezes, se interessa temas que são comuns para eles quando viram polêmica, como no caso da apropriação cultural. Enquanto Sim. não é algo polêmico, está vendo na escola e não está dando muita atenção. E assim, para a galerinha que assiste, que a gente já sabe que é uma galera que tem essa preocupação, né, de estar aprendendo, como Paula falou, a gente condensa isso. Agora mesmo a gente saiu de uma aula do primeiro ano, né, uma aula de história da arte, e a gente trazendo ali toda uma questão de filosofia, sociologia, linguagem, história. E, assim, a demanda para nós é uma demanda pesada, mas, assim, de uma forma gratificante, porque a gente sabe que quando você está assistindo aí, e você capta essa coisa que a gente está ali tentando fazer, né? Essa coisa da discussão, por que na igreja tal era assim? Por que se pintava dessa maneira? É o porquê. E esse porquê que você está vendo, ouvindo, é a resposta rápida para aquilo que você vai ficar ali lendo e não conseguir, porque é a técnica, né? É como eu disse aos meninos hoje, eu digo, você pega helenismo, se você não entender o que é o processo do helenismo de Alexandre, que você estudou em história, você não vai entender o que esses filósofos estão fazendo ali no Império Alexandrino. Nem o que é arte helenística. Nem o que é arte helenística, nem porque teve uma preocupação de traduzir tudo para o grego na Biblioteca de Alexandria. Qual a importância da Biblioteca de Alexandria? A gente já viu essa história. Eu digo, tá bom, já que vocês viram história, vocês vão explicar para o professor. Eu não lembro, então está na hora de lembrar aqui também em filosofia. Aí eu disse, eu posso dar uma aula de sociologia sobre o período helenístico? Não posso. Bora lá. Qual é o processo de
enculturação, tem um processo de enculturação, tem um processo de assimilação, tudo isso eles já viram. Mas é a forma de você estudar, linkando coisas para que você tenha aquilo que você falou na aula passada, que eu acho muito importante, deixar espaço na mente, no cérebro, para o conhecimento, descartar aquilo que é só informação. E é o que a gente mais tem hoje, né, Ronald? Muita informação, numa velocidade absurda, e a enganação das pessoas vem muito uma falácia, né, de que estar informado é mais importante do que ter conhecimento, quando, na verdade, nem informado nós estamos, porque o tempo todo uma informação suprime a outra. É um fluxo tão absurdo que você, às vezes, nem lembra o que aconteceu há 2 ou 3 horas, né? Então, agora a gente está vendo os noticiários e ouvindo falando do sumiço, né, do indigenista e do jornalista inglês que estava com ele no norte. Daqui a pouco, encontrando ou sem encontrar os dois, porque está tendo uma pressão internacional muito forte, encontrando ou sem encontrar, já vai ter outra notícia que vai suprimir essa. E aí é um fluxo. E a ideia é exatamente essa, é que a gente não se aprofunde absolutamente nada, que a gente não crie consciência crítica, em que a gente não tenha consciência disso tudo, e o tempo vai passando, e as coisas vão passando, e a gente vai passando, e a vida vai passando, não é? Então, conhecimento é algo que exige esforço. Conhecer não é algo fácil, demanda tempo, demanda dedicação, demanda leitura, demanda reflexão profunda, demanda, muitas vezes, nós nos conflituarmos conosco, nós mesmos, o que eu, às vezes, tenho uma convicção de que daqui a pouco eu penso, reflito, descubro que o que eu pensava estava completamente equivocado, e sair do lugar é sair da zona de conforto. É esse o processo dialético, que não necessariamente tem que ser feito com o outro. Às vezes, o processo dialético, embora pareça paradoxal, é com a gente mesmo, né, Ronald? É porque a questão toda, hoje há uma discussão se a informação ela pode virar conhecimento como uma forma de processar a informação. Só que aí tem uma questão que o conhecimento, né, como você falou, Paula, demanda tudo isso. E tem um ganho que é prazeroso, de você chegar e olhar uma coisa com um olhar fora da caverna, né? Usar a ideia aqui de Platão, e você conseguir olhar, por exemplo, em arte, você tá vendo um quadro do Caravaggio, né, e você viajou, viu o Caravaggio, você diz, nossa, olha aí, eu sei o que foi isso, por que ele pintou dessa maneira. Não é só lá chegar, tirar uma foto do lado e sem saber o porquê. Isso vai fazer com sua viagem muito prazerosa, muito mais rica em todos os aspectos. Porque você está tendo ali um conhecimento. E aí você tirou uma foto de uma coisa que você não tem nem noção do que é, porque todo mundo estava achando bonito. Sabe? Todo mundo estava achando. Oi? E publica. E isso é muito fora, porque é importante. A gente estava falando ali da arquitetura do Vaticano, né? Da Basílica de São Pedro, uma construção de 100 anos, um século construindo aquilo. E toda uma preocupação com aquilo. Tinha um outro lado que a gente foi falar, mas professor, isso não me interessa. Olha, essa é uma outra preocupação. Que a preocupação, a gente bate muito nessa coisa de fazer Enem, mas o que você aprende é para qualquer momento da sua vida. Sim, concordo. E é interessante, eu vejo, Paula, né, essa coisa da gente gostar de alguns autores, né, autores que a gente começou a conhecer de algum tempo para cá, né, Byung-Chul Han, o Leloup, que era que eu vi a primeira vez um livro do Leloup quando eu estava estudando filosofia. Olhei, achei interessante, li, mas venho redescobrir o Leloup quanto tempo depois, né? E aí eu vejo, nossa, se eu tivesse naquela época, hoje teria uma outra compreensão de mundo. Sim. Né?
E é justamente isso, essa compreensão de mundo, né? Não é simplesmente estar no mundo. Usar uma expressão do Heidegger, é ser no mundo. Né? É ser no mundo. Com a maioridade kantiana, né? É ser no mundo para ter a sua autonomia. Exato. Porque só quem lá vem Paulo Freire junto. Porque a autonomia de Paulo Freire tem a questão. Bom, gente, para variar, o Ronald de vez em quando tem que cair na aula, né? Mas a gente estava aqui trocando com a filosofia, com a nossa vivência, não é? Eu conversava sobre isso, sobre a importância que tem a gente estar no mundo e ser no mundo. Ele trouxe o Heidegger dizendo que tem que ser no mundo e não estar no mundo. E falava sobre danças e ritmos brasileiros nesse sentido. Porque muitas vezes a gente dança o São João e não entende que o ponto mais importante para determinada comunidade é a quadrilha junina. A gente vai, às vezes, para o interior e quer o show daquela banda famosa. Mas aquela comunidade precisa da quadrilha junina, porque é na quadrilha junina que ela aparece, que ela se apresenta com sua cultura, não é? Que ela é no mundo. Eu não estou fugindo ao tema e da colocação que Ronald trouxe de Heidegger. Eu estou dizendo que quando a gente pensa a cultura, a gente pensa tudo isso, e a gente pensa o nosso ser no mundo, o nosso estar no mundo, as nossas danças que nos representam, os nossos ritmos que nos representam. E dança, ritmo, representa o nosso ser no mundo. Não é simplesmente uma forma de diversão, não é? Aí, Ronald está voltando. E eu estava falando para eles o seguinte, que o que você falou do Heidegger, do ser no mundo, tem uma relação muito forte com o que eu estava conversando hoje com os meninos de terceiro ano, sobre a quadrilha junina e os shows de duplas famosas ou de bandas famosas. Porque quem vai para o São João, no interior, quer ver a banda famosa. E, às vezes, o grande momento daquela festa é a apresentação da quadrilha junina, que é a representação da comunidade daquele local, porque a quadrilha junina, para ela, é um ser no mundo dela, não é? Porque tem lugares em que essa cultura junina é um ser no mundo, representa a linha da ancestralidade, a conexão com toda uma história local. Então, a gente fala de Heidegger, a gente fala de Kant da maioridade, a gente fala de Paulo Freire da autonomia, e tudo isso tem uma conexão de quem eu sou na fila do pão. Não tem essa história? Quem você é na fila do pão? Quem eu sou? O que me integra? E aí vem dança, e aí vem ritmo, e aí vem crença, e aí vem folclore. Isso representa o nosso ser no mundo, porque a vida é algo vivo. E se a vida implica vida, implica movimento. Lá vem a questão de nós sermos um vaso alquímico, né? Enquanto indivíduos, enquanto sociedade. Tudo se mistura em um processo, e nesses processos tem dança, tem ritmo, tem cultura, tem o ser no mundo, tem autonomia, e quem não se encaixa, quem não se integra, termina tendo que viver na menoridade, sem agir por conta própria, sem agir por si, sendo conduzido pelos outros. Venha, professor, venha. É isso, porque, por exemplo, Paulo Freire, hoje, que é uma figura não grata em alguns espaços, o Paulo Freire, talvez massificaram a ideia dele ser comunista, socialista, e esqueceram que o método dele foi muito eficaz para alfabetizar adultos, né, pessoas, trabalhadores que não eram analfabetos e que conseguiram, num tempo muito curto, serem alfabetizados, né? Que eram aquelas pessoas que viviam sob tutela, né? Aquela coisa kantiana, elas viviam dependentes dos outros. Por isso que o conceito de menoridade, né? Por isso que tem um conselho tutelar, né? Você Sim. tem autonomia. O que é ter autonomia? Você pode agir por conta própria. O ser é livre, né? Porque você também é senhor dos seus atos. Ao mesmo tempo que isso traz um aspecto de liberdade, também vem junto com a liberdade a responsabilidade, não deixa de ter. Então, por exemplo, você falou dessa coisa das festas juninas. Eu sou muito fã de festa de São João no interior. Eu gosto do interior.
E está acontecendo uma coisa, assim, que é muito chato para quem vai ver a festa tradicional do interior. Ter que assistir todas aquelas bandas famosas do sertanejo para finalmente ver os forrós, né, os forrozeiros tradicionais, lá pelas tantas da madrugada, né? Então, assim, é uma escolha que atenta muito contra uma tradição. E o povo esquece que tem muita coisa que é indústria cultural, que vai passar. E já aquela tradição, ela é mantida há muito tempo. Então, ela precisa ser valorizada assim. Ela precisa ser passada para os jovens, para que os jovens vejam que aquilo ali, como você falou, a quadrilha, toda essa cultura junina, que é belíssima, né? Tanto no aspecto dança, música, vestimenta, culinária e tudo mais, né? Mas a aula de hoje não é sobre isso, vamos embora. Também, né? Porque como a aula é sobre dança, ritmo, numa primeira parte, isso, gente, é uma forma de identidade. E há uma questão das danças e dos ritmos brasileiros que é produto de um encontro, como diria o Darcy Ribeiro, né? Em O Povo Brasileiro, o Brasil é um encontro de gente desencontrada. E esse encontro de gente desencontrada gerou ritmo, gerou dança, porque tem uma coisa na nossa formação que é linda. Nós fomos formados a partir do encontro de 3 etnias, que na verdade são muitas, né? Mas a gente fala de africanos, e não é africano, a África não é um país, a África é um continente cheio de possibilidades, inclusive culturais, mas os africanos, tomando essa nomenclatura, são extremamente musicais, e eles vêm com musicalidade, mesmo que seja em forma de banzo, mas em forma de batuque, é em forma de religiosidade, é em forma de culto, é em forma de manifestação. Aí encontra um povo indígena extremamente musical, e dançante, porque os indígenas dançam para tudo, dançam para a guerra, dançam para a chuva, dançam para a colheita, dançam para ritualizar as fases de transição de meninos para jovens, de jovens para adultos, não é? Eles dançam para tudo. E vi os portugueses, que eu acho que eram os menos dançarinos, né? Que tinham um negócio de um fado. Tenha calma, eles dançam, mas o negócio do português, a especialidade do português é a sofrência. Mas era isso que eu ia entrar. Engraçado. Essa coisa da sofrência que a gente tem é português. Mas que foi legal, porque veio um ingrediente na receita, né? Sim. Que talvez não tivesse. Porque na cultura indígena, na cultura africana, essa sofrência, né, da saudade, do amor, para um africano o nome disso é banzo. É banzo. Inclusive no filme 12 Anos de Escravidão, tem uma coisa linda de um banzo, quando gente, aquela cena é muito forte. Eles entoam um canto, mas um canto que vem de muito profundo, gente. Vem de dentro. Que cena forte. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti ao filme, aquela cena me arrancou lágrima. Aquela cena foi muito forte. Não é uma coisa tão intensa, tão inteira, tão integrada. Não é? E aí, o que acontece? Quando juntam numa receita tantos ingredientes diferentes, o gosto fica bem exótico, mas fica muito bom. Então, aqui, e isso é muito importante dizer antes de começar, a diversidade musical, a diversidade de ritmo, trouxe uma diversidade de dança, de movimento, né? E tem dança nossa que nem tem nome. Não precisa dar nome. Cada um dança de um jeito, né, professor? Cada um canta de um jeito. É verdade. Então, o nosso papel... Oi? Não, diga, estou te ouvindo. E essas misturas, que as mais improváveis, não é? Que aí vem a mistura da mistura da mistura, né? Eu gosto muito do Darcy nessa coisa do povo brasileiro, que os 5 Brasis, aquilo que era o improvável, né? O caipira, né? Quando a gente vê toda aquela região interior de São Paulo, Minas, depois a questão do sertanejo, que vai de uma ponta a outra, Goiás, etc.
E aí, quando você chega aqui, Maranhão para cá, a questão do crioulo, né? A questão do batuque, e aí vem o frevo que nasce disso. E, gente, é de uma riqueza. Riqueza, muito. Nossa. Muito. E é impressionante como isso é forte, né? E quando você chega nesses lugares, porque aí tem outra questão, né? Do Brasil, não conhecer o Brasil. Você vai nessas festas, assim, meu Deus, eu vejo, por exemplo, no final do ano, eu ia sempre no interior, passava o ano novo, depois do Natal tem a festa de Reis, o povo andando na rua e tal. Hoje, não sabe? Parou aí com a pandemia, aquele negócio, o pessoal todo arrumado, recebendo aquele pessoal, a filarmônica da cidade tocando. E aí vai um pessoal na frente dançando e tal, porta-estandarte. Meu Deus, o que é isso? É muito bonito mesmo, muito bonito. E essa diversidade toda. E aí a gente vai passear, Ronald, por alguns ritmos, né? Sim. Ritmos que são de origem, muitas vezes, africanas, ritmos que se misturam com outros ritmos. Então, a gente começa com a afoxé, que é muito forte na Bahia, né? Sim. O afoxé que, inclusive, influenciou muito figuras como Djavan, Caetano, Gilberto Gil, né? O afoxé que vem no ritmo Filhos de Gandhi. No toque do agogô. Hã? No toque do agogô. Quando toca o atabaque, a galera lá do Iraque canta um canto de paz. Então, a gente tem, por exemplo, um afoxé Filhos de Gandhi. É muito fácil falar de afoxé, porque os Filhos de Gandhi são uma representação universal de um afoxé, e o nome é Filhos de Gandhi, né? É muito interessante isso. Filho de Gandhi para dar ideia de paz. Já começa aí com as misturas, né? Porque Exato. É um grupo que traz toda uma cultura afrodescendente, carregado de uma espiritualidade do candomblé, com despacho na saída e tudo, e que tem a figura máxima, o indiano, né? O Gandhi, o Mahatma. E Gandhi, onde tiver, pergunta, o que eu tenho com isso, meu Deus? Ele olha lá e diz... Ajaio, aí afoxé, Filhos de Gandhi. Mas é muito bom. E o tapete do Filho Gigante é uma coisa linda. É lindo demais. É comovente, não é? Então, assim, tem uma origem urubá, a gente coloca aí o que significa, inclusive, a afoxé, que é a fala que faz, mas que é motivado por uma batida, principalmente do atabaque. O atabaque é muito forte, não é só o atabaque, mas a percussão é muito forte. À medida que ele foi convivendo com o Brasil, ele foi se misturando, e aí hoje ele é visto como uma espécie de maracatu, só que o maracatu é mais dançante, é mais ritmado, é mais melódico. A percussão se bate geralmente com, não sei dizer, uma espécie de baqueta que bate, né? Sim. Tem um som mais grave, né? Aquela coisa, que lembra muito. O maracatu, né? Convida mais a movimentos mais intensos do que o afoxé. Né? O afoxé tem um ritmo mais lento, mas nesse caso aí há uma interseção, não tem como a gente determinar onde termina, onde começa o outro, sendo que o afoxé dialoga muito com essa cultura mãe afro-brasileira, que é a cultura do orixá, com instrumentos que vêm do candomblé, como a tabaque, como a gogô, como o xequerê, instrumentos que são bem típicos dessa cultura afro-brasileira, né, gente? E por isso sofre preconceito, não tem jeito, né? Porque a gente ainda tem essa visão de que é afro, tem uma importância menor. Eu acho até que hoje, talvez, a gente esteja começando a dar pequenos passos no sentido de conscientizar mais e melhor, tá? Mas ainda há, por exemplo, hoje eu conversava com os alunos assim, se fala de isonomia, povo brasileiro, aí se coloca o povo brasileiro num círculo e indígena fora do círculo. Até hoje ainda se acha, Ronald, que indígena não é brasileiro.
É impressionante, sabe? É como se fosse assim, o povo brasileiro e os indígenas. Por quê? O verdadeiro brasileiro, no sentido pois é. Os donos da casa. Porque eu acho que assim, o povo preto está inserido no povo brasileiro e ainda sofre discriminação. O povo indígena nem foi inserido. Nem foi inserido. Ele precisa de indigenista. Ou seja, ele precisa de uma voz do povo brasileiro que o defenda para que ele se torne povo brasileiro. Isso não é uma luta de hoje, é de hoje. É algo do inconsciente coletivo. Não sei se você concorda comigo nesse aspecto, mas eu acho assim que as pessoas fazem que nem percebem. Sabe? Porque ainda tem a ideia de vamos nos fantasiar no carnaval de índio. Eu vou de índio. Então, índio é uma fantasia? Na verdade, aí você entra em vários aspectos, né, que você diz assim, poxa, é uma coisa, a gente falou do Darcy, ele tinha aquela expressão forte, né, que o Brasil não conhece o Brasil. E ele vai escrever o povo brasileiro depois de anos morando em várias tribos. Né, um lado do Darcy que pouca gente conhece, do cara que foi, né, um antropólogo inserido, morando ali em várias culturas, né, dos nossos nativos, bebendo e entendendo aquilo ali, foi para Portugal, foi para o continente africano, né? E era um cara que tinha uma discussão muito forte, né? E outro dia eu vi uma pessoa falando assim, apesar de eu não concordar com as questões do Darcy Ribeiro, aí eu fiquei assim, peraí, o que necessariamente você não concorda? Do que você está falando? Porque é muito Darcy para caber aí, né? E assim, o que necessariamente você não concorda, o que você está lançando aí contrário, né? Então, até você chegar a isso, é um caminho, né? Porque, assim, como a gente falou na aula passada sobre Gilberto Freire, a gente falou de Monteiro Lobato e falou de Gilberto Freire. O Gilberto Freire, né, ele abre esse caminho dessa forma de escrever, né, a interpretação do Brasil, mesmo carregado ali de uma ideia que ainda é uma ideia evolucionista, passando para uma questão funcionalista, né, mas essa coisa de querer interpretar, entender esse Brasil. O que era que esse homem branco, o que era a Casa Grande e a Senzala? Era um feudo. Sim. Era um feudo, era uma Idade Média tardia, e a gente precisa entender isso. Você vai lá para o Castelo Garcia d'Ávila, né? É um feudo aquilo ali. E a galera prendia, matava, escravizava, tentaram escravizar ainda mais os povos indígenas, massacraram tantos. O próprio Florestan Fernandes teve um trabalho hercúleo quando foi escrever sobre os tupinambás, que quase não achou absolutamente nada, né? Para onde foram esses povos que estavam aqui, milhões, né? E ainda hoje essa discussão sobre o valor. Outro dia um cara falou, qual o valor da cultura? Eu disse, meu Deus, quando alguém abre a boca para perguntar o valor de uma outra cultura, é porque essa pessoa não tem noção do que se chama cultura. Sim. É uma rotulação, coloca tudo em caixinha, né? O que é superior, não, o que é inferior. A alta cultura, pelo amor de Deus. Alta cultura, inclusive, é uma expressão inventada, né? Parece que está falando de costura, alta costura e alta cultura. Cultura Se eu já não acho que exista alta costura, quanto mais, como dizia minha mãe, quanto mais é outro, né? Quanto mais alta cultura, né? E a gente convive assim, as pessoas ainda criando um preconceito muito grande, né? E aí vem o coco, viu? Pelo amor de Deus, viu, Ronald? Tem que avisar a galera que coco não bota acento aí, hein? Não bota acento não, pelo amor de Deus. Porque senão você mata a gramática. Porque cocô tem, mas coco não tem. Se eu acentuo uma oxítona, eu não acentuo a paroxítona de mesma terminação, gente. Então, basta você
memorizar a oxítona para eu saber da paroxítona. Eu acentuo a oxítona terminada em A, E, O e ENS. Eu não acentuo as paroxítonas terminadas em A, E, O e ENS. Por isso que eu acentuo pólen como paroxítona e não acentuo pólens. Será que é difícil entender isso? É, né? Eu acho. É muito, muito, porque você está exigindo aí ocupar um espaço da mente. Meu Deus, esse espaço da mente está ocupado com acorda, Pedrinho, hoje tem campeonato. Ronald, o interessante é o seguinte, o coco é uma dança típica do norte e do nordeste. Você ouviu alguém dançando coco nas festas juninas aqui no Nordeste? Já viu? Não. Não, pois é. Olha o item 2, típico das regiões norte e nordeste, nas festas juninas. É uma mistura de festejos indígenas e africanos. E a origem é porque essas duas regiões têm muito coco. Tanto o nordeste quanto o norte. Tem muito coqueiro e, portanto, tem muito coco. E aí a dança vem exatamente por causa dos tiradores de coco. Eu não sei se você sabe, Ronald, Sim. Porque você é um cara citadino. Você nasceu aqui, não foi em Salvador? Sim, mas eu vivi muito no interior. Minha família, você sabe que é do Baixo Sul da Bahia, e meu pai, ele tirava dendê, que é um tipo de coco, de onde se extrai o azeite, e meu pai tirava coco também. E ele subia nesses coqueiros aí com uma ferramenta chamada peia. Sim. A peia, pronto, que bom. Era um utensílio inteligentíssimo, criado por nativos, que abraçava o coqueiro, era uma espécie de aço, mas servia a corda desde que fosse muito forte. E eram 2 voltas com a corda, com um lugar para botar o pé, como se fosse um alpinismo mesmo. E aí, você botava o pé numa corda, ela fixava no coqueiro e você suspendia a outra corda para o outro pé. E é uma arte lindíssima, eu lembro muito. E minha mãe também subia nos coqueiros para tirar coco e para tirar dendê. Sobe aqui numa velocidade incrível. Exato. Meu pai era um danado, viu? E ele subia. Só que o coqueiro era mais fácil do que o dendezeiro, porque o dendezeiro tem espinhos. Sim. E a própria palha do coqueiro não tem espinhos, mas a do dendezeiro tem muitos. E em dendezeiros é comum você encontrar aranhas caranguejeiras. Então, eu vejo aí o coco, e se a gente entrar na internet, tem muita manifestação de coco, para vocês entenderem, é uma dança bem gostosa, sabe? E observe que na imagem tem muitas pessoas já de idade dançando, porque é uma tradição secular do Brasil, e me lembra muito minha família, porque meu pai subia muito em coqueiros. E essa arte, quando você tem uma comunidade diária que tinha muitos coqueiros, o coco surge exatamente daí como dança. E tem como instrumentos, um instrumento, inclusive, que é o ganzá, que é típico da região centro-oeste. E repare que são instrumentos muito parecidos com os instrumentos de samba, pandeiro, cuíca, gongo. A zabumba já é mais do forró. E os tamancos de madeira para fazer a zoada no chão. E é um movimento todo ritmado, é um movimento de grupo, com uma coreografia que é acompanhada, como tudo que tem de festejo indígena e africano, tem palmas, e o tamanco é para fazer o som no chão, porque tem sapateado. Tá? E aí a velha umbigada, né? Que a gente, de vez em quando, vê as pessoas dando quando comemora um gol, né? A umbigada. Dá uma umbigada na outra, marimbondo me mordeu, foi no ouvido. Então, tem muita coisa que o seio popular guarda e que a gente não dá o devido valor e o coco. E quero dizer a vocês o seguinte, a prova do Enem, já que vocês vão fazer Enem no que vem, vira e mexe, vem com essas manifestações populares, né? Onde ela traz isso.
E traz porque entende que isso faz parte da nossa herança e que se a gente não tiver um compromisso com isso, vai terminar sendo esquecido. Por isso que eu provoquei o Ronaldinho aí, na primeira hora em que eu falei de coco, porque tem lá, típico das regiões norte e nordeste de festas juninas. E o Ronald contou que ele gosta das festas juninas no interior. E no interior ainda se preservam algumas manifestações, mas o coco raramente a gente vê o que é uma perda, né, irmãozinho? É porque você vai tendo, por exemplo, essa coisa da quadrilha ainda tem, mas o forró está cada dia cedendo espaço para a música da indústria cultural. Sim. Outro dia eu vi dizendo que Ivete Sangalo ia fazer um forró não sei onde. Eu falei, poxa, Ivete Sangalo agora é forró, é? Ou eu é que estou perdida? É aquele negócio. Hoje eu estava falando com... Estava eu, Valmir, né, lá na sala dos professores, aí lá, quando a gente ia para Macaúbas, sempre tem um cara que foi... Na época de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, ele era um menino, que é o Valdones. Valdones é um sanfoneiro incrível. E ainda toca em algumas cidades, né? E assim, eu dizendo para... Aí ele estava discutindo justamente, quem é maior sanfoneiro hoje? Quem não... Aí a gente percebendo que cada vez o número é bem, né, bem restrito. E você tinha ali, né, aquela coisa do... que ainda tem algumas pessoas tentando preservar a orquestra sanfônica, né? São algumas coisas bem interessantes, mas é isso, está perdendo espaço, as apresentações disso, mesmo nas festas no interior, então em cada horário, ou é de tarde, naquele horário da matinê, ou é já madrugada, quando o pessoal está indo para casa. Exato. E ainda o turista fica chateado, né? Quando diz assim, hoje é quadrilha. Uhum. Né? Aí o turista que não, eu acho que essas aulas são muito boas para de repente trazerem uma, essa é a reflexão, né? É uma oportunidade de repensar assim, pô, eu sou assim, quando eu vou para o Senhor do Bonfim, quando eu vou para, sei lá, Margosa, quando eu vou para a Cruz das Almas, que no domingo tem lá, ou no dia 24, que é o dia de São João, independente do dia que caia, diz, hoje à tarde é só apresentação de quadrilha, eu reclamo. Pô, que saco! Quadrilha junina, né? Talvez seja uma hora de repensar nesse sentido. O que isso representa para essa comunidade daqui? Uhum. O que essa mulher sente quando ela entra aí com seu vestido típico e dança? Porque isso é transcendental também, né? A dança, Oscar Wilde diz uma coisa né? Desculpa, Paulinha. Tem essa coisa ancestral, né? Sim. Tem essa coisa da tradição familiar. De raiz, né? A identidade da pessoa, né? Oscar Wilde diz que ele não acredita num Deus que não dança. E eu acho que eu entendo um pouco do que ele quis dizer, sabe? Porque a dança é uma conexão. Não é à toa que os indígenas dançam tanto, né? E eu sei que você gosta de falar do jongo, viu? Aliás, você gosta de falar do lundu. Eu gosto de falar do lundu. Lundu é que é Chiquinha Gonzaga. Exato. Eu até estava assistindo a minissérie novamente dela, que tá repassando no canal Viva, que quem fez foi a maluquinha, que na época não era tão maluquinha, que é a Regina Duarte, que fez o papel da Chiquinha Gonzaga. E eu já assisti, mas não foi a filha dela, não? Não, foi ela. Porque tem uma segunda que foi a filha, né? Gabriela Duarte, né? Sim. Mas essa foi a própria... que eu assisti num horário, que era aquele horário que era meio que uma novela, só que mais tarde, né? Era minissérie, né? Mas uma minissérie. Agora tá pegando aquela primeira versão que é com a Regina Duarte. Mas quando chegar em Lundu daqui a pouco, porque o Lundu vem com o jongo, né? O jongo, gente, é feito a partir de uma roda, como é capoeira, tá certo? O jongo
Outro dia eu estava lendo sobre o jongo, e aí eu botei até aí que o outro nome de jongo é caxambu, e tem uma música que diz assim, chegou Não é o caxambu, dança do caxambu, que, né? E eu ficava, que diabo é caxambu? E aí, pesquisando, eu descobri que caxambu é outro nome de jongo, ou corimá, que eu nunca tinha ouvido falar do corimá. Tá? Então, é uma dança de roda que vem com os escravizados e que é o ancestral do samba. E por que se considera o jongo ancestral do samba? Que a base do jongo, olha aqui a roda, e olha aqui nesse plano de fundo, é a percussão, o som dos tambores, o som do timbal, o som do atabaque. Então, é uma das primeiras manifestações do povo escravizado, ainda não afro-brasileiro, viu, gente? Africano mesmo. É a galera que veio no porão do navio e que reproduziu isso aqui, só que reproduzia escondido dos seus senhores, até porque o lundu, de que daqui a pouco o professor Ronaldo vai falar, é um ritmo que vai ser um dos primeiros a ser, entre aspas, aceito por uma comunidade branca, talvez pela sua sensualidade, as pessoas gostam disso. Mas o jongo não foi bem recebido porque tinha toda uma ancestralidade africana presente aí. Como é que o jongo é dançado? A gente ainda tem muita roda de jongo no interior do Rio, no interior de São Paulo, no interior de Minas. Se faz uma roda como capoeira e um casal vai para o meio. Não necessariamente esse casal é de um homem e de uma mulher. Na época era. E aí eles dançam. É uma dança meio desengonçada. Não tem necessariamente passos ensaiados. Você meio que se joga. Eu acho, inclusive, que tem uma relação com a dança sagrada, de você jogar para fora o que tem. A dança tem muito isso para os africanos escravizados, né? Dançar para exorcizar, dançar para libertar-se. Então, você não tem passos ensaiados. Já o lundu moderno tem passos ainda mais ensaiados. Então, ele foi trazido, o jongo, pelos bantus, uma primeira versão, que é a ancestral mesmo, e depois ele se espalha com outros, porque nas senzalas você não tinha só um escravizado de uma origem, você tinha vários, você tinha banto, você tinha angolano, você tinha moçambicano, e aí o banto traz, mas os outros totalmente, né, Paulinha? Sim, claro, para não se fortalecer, para evitar a comunicação, mas eis que eles vão assim se inteirando, e é mais fortaleza do que fragilização, né? Mas aí você tem a ancestralidade de forma muito presente. Aí eu vou aproveitar, Ronald, que a gente está nessa pegada para, inclusive, falar que aqui já entra um instrumento musical que vem de Portugal, que é a viola. A viola não é brasileira, a viola não é como o violão é um instrumento que surge no Brasil, e, ao mesmo tempo, você tem um violino que vem junto da Europa, vem junto com a viola, só que o violino é mais clássico, tá? E a viola está mais atrelado a uma manifestação de música popular. Então, o jongo tem viola, tem pandeiro, tem tambor, e você já dá uma sonorização de corda que depois vai ser fundamental lá no chorinho, lá na frente. Mas aí eu já puxo você, tome aí um presente, pode jogar duro, fique com sua chiquinha, porque o lundu vem, olha, essa imagem é muito linda, porque o lundu é muito sensual, já tem um lundu moderno, muito bonito também, se jogue, vá. Não, e aí você falou da viola, que é um instrumento que virou o clássico da música, né, chamada música de raiz, né, que antecede o sertanejo, que nada tem a ver com o que é hoje, né? E com a música caipira e raiz. A viola... Ai, boiadeiro, que a noite já vem. Pegue seu galho. Veja, a viola é um instrumento que tem afinações diferentes, né?
Essas afinações vai da afinação que tem um som de harpa, uma coisa mais clássica, ao som mais estridente, que é usado na música caipira. Outra coisa interessante, porque a gente sabe que o violão no Brasil, ele ganhou uma característica do violão que vai ser do chorinho, que é o violão, né, que tem mais uma corda. O violão é um instrumento de 6 cordas. O do chorinho, você pode olhar que ele tem 7, ou seja, tem um baixo a mais. Né? E como é que começa esse chorinho? O lundu, né, era uma dança muito sensual. Pessoas geralmente não gostavam, pessoas brancas, né, de família distinta, geralmente não se dava o desfrute do lundu, porque além de sensual, se dançava também com pessoas afrodescendentes, mas tinha uma outra coisa, também um momento do sarau no Brasil, que era o sarau. Famílias, né, que tinham uma condição, reuniam pessoas com flauta, violão e piano, e cantava-se ali a música clássica. E isso teve também uma influência no Brasil muito forte de alguns autores, até clássicos forçados no Brasil, que depois a gente vai combinar aí no Carlos Gomes e mais à frente o Villa-Lobos, né, que trazem essa ideia de uma música clássica brasileira, mas havia uma resistência muito grande. Primeiro, por ser música tida como música de escravo, depois a sensualidade, que era chamada de indecência. A Chiquinha Gonzaga se insere justamente pegando essa música e trazendo aí ela e o calado para aquilo que a gente vai conhecer hoje como o chorinho. Na época também era uma música que a galera não gostava, achava ruim. Hoje a gente pode dizer que é a música clássica brasileira, né? O chorinho é fantástico, difícil, né? Para quem é músico sabe bem que não é fácil você tocar o chorinho. As músicas são de uma composição muito rica, né? Todos os aspectos. E assim, o lundu geralmente começa a ser dançado em algumas comunidades, geralmente regado a aguardente, né? Com a roda de fogueira ali e tal. E quem ousava entrar nisso aí podia, no outro dia, acordar com a fama não muito boa, mesmo sem ter feito nada, simplesmente por ter dançado, né? Então, esse é o lundu, que viveu muito preconceito, né, por essa questão não só da sensualidade, mas porque boa parte das pessoas que dançavam lundu eram pessoas negras, né, e de comunidades pobres. E tinha todo um jogo, né, de sensualidade, de envolvimento, nada perto do que se chega hoje num baile funk, mas, né? Não, é porque hoje... Absolutamente nada. Não, porque hoje o baile funk, se a gente colocar o lundu, vai parecer que é a musiquinha dos anjos, né? Para o que a gente vê hoje. Nada contra, nada a favor, só estou fazendo uma comparação do que não era permitido na época. Uma inocente alusão. Não tão inocente, mas uma alusão. Mais uma alusão. E é importante, gente, porque a Chiquinha Gonzaga foi a primeira a gravar realmente lundu e a difundir. Foi uma mulher perseguida. Colocar isso em parte a sociedade. Né? Ela foi uma formação clássica, ela era uma maestrina, né? Vale ressaltar isso. Sim. E casou-se com um militar, sofreu muito. Foi depois separada, separa, e aí tem relações com homens mais jovens, que era outra coisa absurda para a época, não é? E ela sempre muito destemida, viu? Quando as pessoas falam de mulheres à frente do seu tempo, a minha lista é encabeçada por Chiquinha Gonzaga. Sim. Tá? Eu acho que a gente tem muitas mulheres, sim, temos mulheres que realmente tiveram uma atuação soberba, fantástica, mas meu amigo Chiquinha reúne uma série de características que são escandalosas para essa época. Não é gostar de música, é gostar de lundu. Como é? Não é gostar de rapazes, é gostar de rapazes novos. Não é gostar de tocar, é gostar de tocar da muvuca.
Entende? E a música dela foi tida como muito sensual. Essa música que a gente vai fazer agora é uma xixi é uma música... Machado Careca, de 1895. 1895. Ela esteve envolvida no escândalo lá no início da República e ficou conhecido como a Noite do Porta-Jaca. Em 1914, a então primeira-dama da República, a senhora Nair de Tefé, ela organizou um jantar de despedida do presidente Hermes da Fonseca e convidou para esse jantar o seu amigo Catulo da Paixão cearense para executar ao lado dela e ao violão o machixe Porta-Jaca. Foi um escândalo. Um escândalo. A Sociedade Conservadora do Rio de Janeiro ficou indignada e no dia seguinte saiu essa matéria em todos os jornais. Rui Barbosa, que era senador da República e adversário político de Hermes da Fonseca, fez um discurso inflamado no Senado, dizendo que o machixe era a dança mais baixa, mais chula, mais grosseira de todas as danças selvagens. Irmã gêmea do cateretê, do batuque e do samba. E é por isso que nós vamos fazê-lo. Fantástico. E o machixe é muito presente em Chiquinha também. É o lundu e o machixe. Então era essa música, a depravada. E ela no piano, né? Sempre no piano. Ela tocava violão também, muito bem. Tocava violão, o que era um absurdo para a mulher tocar. É quem sabe cortar jaca nos requebros de suprema perfeição, perfeição. É quem sabe cortar jaca nos requebros de suprema perfeição. Ai, ai, como é bom dançar. Ai, porta-jacas. Assim mexe com o pé. Ai, ai, tem feitiço, tem. Ai, porta meu bem. Assim. Repare que depois, quando a gente ouve Carmen Miranda, como dialoga. Sim. O jeito de o tico-tico tá, o tico-tico tá, o tico-tico tico, o que é que a baiana tem? O jeito, não estou falando da letra do Dorival Caymmi, estou falando do jeito... A malemolência da coisa. Tudo, dialoga muito, gente. Agora, gente, eu queria dizer a vocês que, por favor, guardem esse nome, Chiquinha Gonzaga, porque assim, quando a gente fala depois do choro, o nome que fica no chorinho é o de Pixinguinha, é homem. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui tirando o talento de Pixinguinha. Eu estou dizendo que quando Pixinguinha nasceu, Chiquinha tinha 50 anos. E que ele achou um espaço já trabalhado. Que ela abriu. Só que ele é homem e ela é uma mulher. Então, o nome de Pixinguinha... Amo Carinhoso, inclusive a primeira versão de Carinhoso, começando com uma flauta e depois entrando o piano, tá? Meu coração, uma voz dele empoderada, não sei porquê, show de bola, não estou falando mal do Pixinguinha, mas é um absurdo que por causa de toda uma construção machocêntrica, tá? A gente não tire o nosso chapéu, que é outra coisa bem machista, tirar o chapéu, né? Mas que a gente não se curve e homenageie gratamente a esta mulher que, para deixar o legado, sofreu, e ela deixa machixe, ela deixa lundu e ela deixa chorinho também. Foi a primeira chorona. Sim, da história. Que ela, o calado, né, o careca, né, também, e que essa coisa do cateretê, você vê que como o Rui Barbosa se refere a isso. E eu acho interessante, eu tenho uma coisa que eu pesquiso algumas pessoas novas e que não são tão famosas que resgatam essas músicas, né? De estar ali, como essa menina Lísia Condé, ela traz essa coisa das músicas antigas e sempre faz essa coisa de fazer uma apresentação muito breve antes, no contexto musical, que a gente diz assim, o samba, velho, imaginar que essa mulher, ela sofreu não foi pouco, não.
né? Ela era tida como uma mulher de uma reputação que não era pela sua vida pessoal, e sim pela sua música. Você vê que quando o senador Rui Barbosa, ele fala que nunca viu algo tão devasso quanto essa música. Você escuta isso, parece que todo mundo estava dançando como, não, normal, ali, não tinha nem contato físico, né, para isso. É porque desde essa época, tudo é motivo para criar crise política. Mas é claro, porque você traz ali um problema que a culpa foi de fulano, que permitiu esse tipo de ensino que conduz os jovens à devassidão e tudo mais. É muito interessante, porque muda. Baixou aí, hein? Oi? Baixou. O quê? Que conduz os jovens. Não, é porque, sabe, parece que o tempo passa e o discurso só muda. Se repete. Nietzsche, o eterno, como é? Nietzsche, o eterno. É no retorno do mesmo. E não é muito bom o retorno ao mesmo. Porque, e assim, vá, continue, por favor. Não, porque o absurdo é justamente você trazer esse apelo político que fragmenta a possibilidade da música. Sim. E que não é assim, a gente não está falando aqui, se a gente for trazer isso para hoje, a gente está falando de uma indústria cultural que faz uma música, um aspecto muito simples, muito rápido e descartável. A gente está falando de uma mulher multi-instrumentista, uma maestrina, que produzia isso aí tudo com partitura, com instrumentos. Se você for olhar lá, tem não, é fantástico. De corda, não tem a tecnologia. É um conhecimento que ela tem, o conhecimento dela é descomunal, é uma coisa fantástica. A mulher de uma dedicação, e você fazer partitura desse tipo de música é muito difícil, porque a música europeia é uma música sem variação. Quando você pega uma valsa para fazer partitura do pananana, pam, 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 só tem isso. Quando você vem para essas músicas de cunho popular, as variações são muito grandes. Uma partitura de samba, de uma coisa absurda. Não, e nasceram do seio popular. Não, e você perceber que ela tinha ela não fazia como a gente chama, né, uma música de ouvido só. Sim. Ela fazia toda tanto é que você vai encontrar hoje. Só que hoje, quando alguém toca no piano, no violão, é um clássico, né? Esse corta-jaca mesmo, é de uma complexidade musical. As poucas vezes que eu estudei música, você via aquela coisa, você pensa, meu Deus, como é que isso era visto como uma coisa que não tinha conteúdo? Não era, né? Porque a gente, às vezes, quer fazer comparações, são contextos diferentes. Algumas realidades são as mesmas, como, por exemplo, criticar uma coisa e dizer que isso é um problema político. É a mesma coisa hoje. Dizer que é um problema da educação da juventude. É mesmo. Isso é muito sério, né? Porque inverte o processo, né? Uhum. É uma inversão. Mas, ao mesmo tempo, Ronald, eu acho que o fato de ela ser mulher pesou muito. Não, pesou primeiro não só ser mulher. Segundo, se meter numa coisa que era vista como preconceito. Depois aumentou isso sendo uma mulher separada. Na época não se falava mulher separada, falava mulher largada. A mulher largada. E por muito tempo se falou ela se largou do marido. Se largou. Então, o marido largou ela. O marido largou ela, abandonada, perdida. E aí você tem uma mulher que está nos ambientes que era mais masculino, né? Depois você tem a ousadia de uma música que inova. E inovar aí muito talento. Não era inovar para tirar uma coisa difícil para botar uma fácil. Não era isso. Não era isso. Ela não está fazendo isso. E não bastando ser ousada, porque era uma mulher, ainda cantava uma letra ousada, no sentido da ousadia sensual e erótica. Daquilo que você tinha como sensual e erótico, que não chega nem perto hoje, né? Pois é, hoje, então,
Então, gente, é importante isso aqui. O samba e o choro são genuinamente brasileiros. Um estudo recente feito por uma instituição inglesa aponta que sem o Brasil a música seria mais pobre, tá? Porque o Brasil é detentor de vários ritmos. Eu acho massa isso, a origem da afro-brasilidade baiana, levada para o Rio por conta da migração, inclusive no século XIX, né? Vai ser levada, mas aí você tem um desenvolvimento a partir de alguns instrumentos que a família real trouxe na bagagem, de outros que aparecem aqui também, né? E essa coisa de Tia Ciata. Tia Ciata é uma figura, outra mulher muito forte, outra mulher de... E Tia Ciata é baiana, né? Tia Ciata é baiana, só que ela foi para o Rio de Janeiro e aí reunia a galera, salvo engano, não sei, eu não tenho certeza se ela é baiana, mas eu acho que eu li alguma coisa da origem de Tia Ciata. Eu não tenho certeza. Eu acho que sim. Bom, se você está dizendo que é com certeza, então tá? Não vou duvidar. Não, com certeza não, eu não tenho certeza. Ah, tá. E aí ela começou a fazer reuniões, o samba já era conceituado como crime, já era criminalizado, e aí eles se reuniam, quando a polícia baixava, eles diziam que não estavam fazendo samba, estavam rezando. Tá? E tanto que o samba carioca tem muita devoção, muita gratidão à Tia Ciata. Porque com a Tia Ciata, e no fundo na casa dela se reuniam Cartola, Pixinguinha, só uma galera baixa astral, sabe? Que não entendia de samba. Nada. Né? Nada. E foi lá que surgiu, por exemplo, o primeiro samba gravado no Brasil, que se chama Pelo Telefone. Né? Pelo telefone. O chefe da polícia mandou avisar. Outro dia eu vi Chico Buarque cantando isso, eu achei lindo, gente. É o primeiro samba gravado e em 1910 se firma como gênero musical, tá? Claro que o Recôncavo da Bahia tem o samba de roda, é o berço do samba, e o samba em 2005 foi tombado, o samba baiano, em 2005, está aí embaixo, foi tombado pela Unesco, samba de roda do Recôncavo, gente, anota isso, é patrimônio da humanidade. O samba carioca ficou com ciúme, e aí os deputados estaduais do Rio de Janeiro fizeram um projeto para que o samba carioca fosse tombado. Quem tombou o samba carioca foi o IFAM. Há uma diferença, a Unesco é o órgão da ONU responsável pelo patrimônio da humanidade. O IFAM é o responsável pelo patrimônio brasileiro. Então, o samba carioca é patrimônio do Brasil e o samba de roda lá de Santa Amaro de Cachoeira, viva o samba de Castro Alves, o samba de roda da batida da palma da mão é tombado pela Unesco. Eu sou fã, viu? Não vou nem mentir que eu tenho um negócio lá forte do batuque. Fortíssimo. Fortíssimo. E sou, assim, fã dessa senhora que é Tia Ciata, Chiquinha Gonzaga, Leci Brandão, Bete Carvalho, Alcione. Eu estava querendo lembrar de Leci Brandão esses dias. Leci, Fundo de Quintal, essa galera, Martinho da Vila, Noel Rosa, Cartola. Eu sou fã, a velha guarda da Mangueira, da Portela, esse samba que sobreviveu, o samba do Rio de Janeiro, que é a voz da favela carioca, favela sim, porque é assim que eles se identificam, que agora, porque favela não deve ser chamada de comunidade. Mas esquece o que é a palavra favela, essa flor de resistência. Pois é, tá? E precisa ser, tem que nascer muita Marielle para falar em nome dessa galera, porque quando a gente é tomado pelo medo, a gente silencia. E o silêncio é um ato de conivência, sabe? Não estou falando do silêncio da meditação, estou falando do silêncio de quem tem a voz para soltar e por medo engole. Então, eu acho que o samba fez muito isso, fez a voz dessa coletividade sair e gritar, tá? E ecoar. E até hoje o samba está aí, né, para
para falar das mazelas, como está o rap, como está o reggae, como está o funk também, sociologicamente é uma voz. Sim. Né? E vem aí um pouco da história do samba. Olha aí, eu disse pelo telefone, é o primeiro samba a ser gravado. O samba vai aos poucos se incorporando às festas principalmente populares, o carnaval, principalmente, até hoje. O Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo, 10 escolas de samba, tem um samba enredo que até a década de 40 não era inédito. A escola de samba poderia, Ronald, desfilar com qualquer samba já existente, mas a partir da década de 40 surgiu a modalidade de toda a escola de samba ter que criar o seu samba enredo. E a partir daí muita coisa boa foi criada, né? No século XX, esse samba criou matrizes. Hoje tem mais de 30 matrizes do samba, desde o samba-canção, samba partido alto, gafieira, pagode. O pagode da Bahia é diferente do pagode do Rio de Janeiro, né? Você tem o samba de raiz, tem muito samba enredo. E o IFAM tombou todas as matrizes do samba carioca. Na Lapa, no Rio de Janeiro, você, a partir de quarta-feira, cada boteco tem uma roda de samba. É uma coisa bem interessante, porque a gente está falando da identidade do povo do Rio de Janeiro também, como a gente falou há pouco da identidade do povo da Bahia, nas festas juninas do interior, não é? Então, é tudo muito profundo. A gente tem que sair desse lugar de analisar o que é profundo com superficialidade. Repare que eu disse uma coisa aqui, ó, que o samba do Recôncavo foi tombado em 2005 e que os cariocas ficaram sentidos e aí os deputados estaduais entraram com um projeto. Está a prova aqui. Olha quando o samba carioca foi tombado pelo IFAM, 2007. É exatamente um tempo de construir um dossiê, porque para ser tombado, um bem tem que ter todo o histórico, um dossiê que prove, o dossiê é um documento constituído por muitas páginas, que conta a história daquilo que quer ser tombado. Claro que você tem dossiê de várias coisas, tá? Mas no caso de um bem que vai ser tombado, tem que contar a história e a importância dele. Então, levou 2 anos aí para que o samba carioca fosse tombado. Ótimo, tá ótimo. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, rapidinho, fizeram lá, o Instituto de História. E aí, vamos lá, História e Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E rapidinho. Rapidinho, porque a gente precisa tombar o patrimônio. Estamos lá com o nosso samba, ok? Cariocas. Mas assim, a gente vê hoje o samba no Rio de Janeiro é muito mais a cara do Rio de Janeiro do que o samba é a cara da Bahia, né? Interessante isso. Não, tem muito... O Diogo Nogueira, eu não sei se ainda tem, tinha um programa que era o samba da Gamboa, né? Era o samba da Lapa e da Gamboa, que era essa mistura do samba carioca e do samba paulista, né? Ou paulistano, que era uma discussão muito interessante. Se tinha, né? A gente fala muito, né, dessa coisa. E em São Paulo já vai ter outras características, né? Sim. E assim, Ronald, às vezes, nas questões, o samba vem a partir de imagens, de matrizes, e imagens. Então, é bom a gente falar para os meninos, porque não é um estilo muito dessa meninada nessa faixa etária, né? Lembrando que o samba está muito ligado a uma indumentária de chapéu, às vezes todo de branco, camisa branca, calça branca, muito alinhado, né? Alinhado vem de linho, porque no início do século XX, linho era um tecido nobre, até hoje linho é tecido nobre, mas se usa menos do que antes, né? E as roupas eram engomadas, por isso o negócio do engomadinho, anda todo engomadinho, né? Cuidado a roupa passada. Então, a galera do samba gosta de ou camisa branca com calça branca, calça social, camisa social, muitas vezes, tá certo? Chapéu branco. Então, às vezes, a questão relaciona o som à imagem. Por exemplo, como é que você pensa, Ronald, uma banda de rock pesado, rock pauleira? Você pensa nos caras de chapéu, camisa social branca, calça branca, como é que você imagina? Todo mundo de preto, cabelo grande.
Alguns né? carecas, com brinco. Isso, tatuagem, né? Muitas vezes. Então, assim, é diferente. É uma indumentária diferente. Quando a gente vai para a música clássica, é o cara todo de preto, com uma tatuagem, com uma camisa com uma caveira na frente? Não, o cara tem que estar ali, todo vestido clássico. Exato, na beca, né? Com fraques. Se ele for o solista, ele geralmente está de fraque. O mínimo que se espera é que esteja de camisa de manga comprida, calça social e sapato social. E as mulheres, roupa colorida? Nunca. As mulheres vão estar aí com o seu tailleur, né, o seu vestido. Geralmente elas usam calça, porque dependendo ela tem que usar no meio das pernas o instrumento, então. Isso. E uma coisa, ai, que pena que Ronald, nesse momento, travou. Mas, inclusive, elas têm que estar numa roupa bem discreta, tá? Que não fique evidente, né? Demais. Por quê? Porque não é para o instrumentista e instrumentista aparecerem. Quem tem que aparecer é o som, é a música, tá? Então, está aí Tia Seata, uma liderança baiana na Pequena África, que é uma região no Rio de Janeiro, liderança baiana, então estava certo, ela é baiana, considerada a matriarca do samba brasileiro e uma referência no candomblé do século XX. Tia Seata é uma figura, gente, reverenciada e referenciada, tá? As pessoas se reuniam, ficou aqui, foi o corretor, as pessoas se reuniam, né? Se reuniam, aqui é um M, tira o acento, em seu quintal para cantar, dançar e compor sambas, e ela se tornou um símbolo de resistência. É uma pena, gente, que a gente tenha uma baiana dessa como símbolo de resistência e que a gente não compreenda essa resistência, não é? A gente precisa entender essa resistência, porque essa resistência fala também de nós. Pronto, estou de volta para o meu aconchego. Olha aqui, a gente tem Tia Seata. Pronto. E aí a gente comprova aí que é uma liderança baiana, eu estava, ou não é, ou não é? E é um símbolo de resistência, né? E eu dizia para os meninos, enquanto você não estava aqui, Ronald, o quanto é triste a gente não ter essa referência, né? Porque quando a gente pensa em Tia Seata, e aí por isso eu já enchi com o slide de capoeira, porque assim, é a cultura negra, é a cultura do candomblé. O samba é uma referência de resistência como a capoeira é. A capoeira é dança, a capoeira é música, a capoeira é esporte. Não importa, é um símbolo de resistência. É arte marcial, né? Então, a gente tem uma ascendência africana, mas a capoeira brasileira, interessante isso, né? Porque ela vai surgindo a partir da necessidade de ter um instrumento de defesa. E aí ela vira também uma arte, porque mistura musicalidade, tem lá instrumento como o berimbau, depois as palmas também, você tem toda uma ritualidade. Eu acho que a capoeira está nesse universo do ritualístico, musical, oral, de dança, não é? Essa coisa da roda também fortalece o vínculo, fortalece muito, e que também foi tombado pela Unesco. Eu aproveito, Ronald, para te passar essa bola, falando desse ato de resistência que vem com o samba, com o chorinho, com Tia Seata, com a capoeira, e que estão vivos até hoje, né? Sim, porque é muito interessante, porque quando outro dia eu estava vendo, não lembro agora quem foi, acho que até que foi o Lázaro Ramos que apresentou alguma coisa sobre a capoeira, e falando justamente de momentos em que a capoeira vai ser usada por policiais, vai ser proibida, vai ser perseguida, né? Toda aquela discussão em relação, que já vem lá da Marinha, da revolta das chibadas, etc., e que a capoeira foi muitas vezes usada como defesa, como dança, e essa resistência, Paula, que às vezes a gente está
voltando para a nossa fala inicial, essa coisa da informação, né? Que vai cada vez mais distanciando do conhecimento e fazendo com que nossa cultura, nosso patrimônio seja largado e que coisas muito simples de outras culturas sejam assimiladas o tempo inteiro. A gente tem o tempo todo essa assimilação da cultura, já foi um pouco europeia, mas sempre muito forte norte-americana, e não é da cultura no sentido do blues, jazz, não é isso, é daquilo que é a coisa hoje, não é? É o blusão, é a música, é aquilo outro que está ali produzindo na contemporaneidade essa coisa mesmo de indústria cultural, e que a gente não tem o treino, que é outra coisa, para percepção musical, né? A gente não consegue desenvolver o gosto por outras músicas porque a gente escuta sempre a mesma coisa. É como se fosse um rádio quebrado na mesma frequência, que só toca a mesma coisa, só consegue captar o mesmo estilo o tempo inteiro. E esse é um outro problema quando a gente trabalha a questão da arte, né, de um modo geral. Por quê? Porque quando você percebe, por exemplo, é muito difícil você falar com um jovem, não, até com pessoas da nossa idade, sobre essas coisas que nós estamos falando. Porque você tem uma cultura aí do sertanejo universitário, você tem uma cultura do arrocha, de coisas que estão muito ligadas às festas de hoje, mas que terminam ocupando um lugar que não é só da festa, é um lugar da cultura, em que apreciar uma música que já foi perseguida, que já foi proibida, e teve um contexto histórico, não tem sequer a menor importância. Ou seja, toda essa construção artística, toda essa construção social, toda essa resistência, todo esse sofrimento que compositores, né, deram praticamente a sua vida, né, para que pudesse ali ter essa expressão, porque a gente não pode esquecer que arte é expressão, né? Venha, de fato, esse acervo, né, cultural venha a ser jogado fora, perdido, né? E aí a pessoa diz assim, vou visitar o museu do ritmo, o museu da música, mas que isso venha a crescer, mas não fique só como uma coisa do museu. Em que ou dado programa de entretenimento, mas que seja respeitado como uma questão cultural ancestral e que representa muita gente, não é? Porque isso eu acho que você está muito certo, há uma desvinculação, há uma desintegração, uma dissociação da nossa origem mesmo, né? Eu passei outro dia na frente do Museu do Ritmo, eu estava dirigindo, eu desci a Contorno, e alguém perguntou, você já foi? Eu falei, eu estou programando para ir, mas eu estou deixando melhorar essa questão da Covid, porque as pessoas já estão sem máscara e eu estou muito preocupada. Mas assim, eu fico pensando, virou só um programa, é um programa, entendeu? Uhum. Quando é que isso vai ser integrado? Reintegrado, né? Artistas que regravam Chiquinha Gonzaga, que regravam Cartola, que regravam muita coisa. Não é saudosismo, é você entender até para ter uma base de comparação das coisas. Né? Acho que é respeito também, né? Para você não saber de onde veio isso que a gente está ouvindo hoje. Qual é a diferença, né? Até mesmo para ter essa... E outra coisa, para poder apreciar e dizer assim, não gostei. Pelo menos para dizer isso, não gostei, ouvi e não gostei. É assim, não gostei, mas não sei o que é. Não, e nem quero saber, então deixa coisa lá. De velho, samba às vezes eu ouço, quando no terceiro ano eu vou dar samba, tem menina, samba, coisa de velho, né? Pô, é estranho você ouvir que samba é coisa de velho, aliás, o que é coisa de velho, né? Eu tenho uma dificuldade de entender isso. Porque rotula, joga fora. Rotula, vamos botar etiqueta. É um produto, vamos botar etiqueta. Aí vem o maculelê, a gente está começando a fechar a aula, certo? O maculelê, que é uma dança folclórica, também tem uma origem afro-brasileira, mas... né? Sim, e é muito bonito, é com facão, viu, gente? E sai faísca, viu, gente? É faísca. Tem que ter muito manejo, muita habilidade, porque simula exatamente essa luta tribal. E aí incorpora elementos da cultura indígena também,
mas é muito forte na cultura afro-brasileira. Eu gosto dessa mistura, eu acho que a gente tem uma cultura tão rica que tudo vira uma grande receita com ingredientes que têm origens completamente diferentes, mas também dialoga com a capoeira, tá? A gente percebe, eu botei essa imagem de propósito, porque lembra muito esse movimento da capoeira, né? Olha a elasticidade desse cara, e também tem uma questão aí de frevo, que também tem uma conexão com a cultura afro-brasileira, e o maculelê se relaciona muito com lendas. Como é que surgiu o maculelê? E a conexão com a capoeira está muito no instrumento, né? Porque a gente tem percussão, tem atabaque, que já faz essa conexão com a cultura afro-brasileira, com a cultura indígena. Então, está tudo muito relacionado. Agora, o facão é de lenhar. Se vocês forem curiosos, no YouTube tem várias... Coloca lá, balé folclórico da Bahia, que você vai ver várias. O balé folclórico tem maculelê de uma forma linda. Agora, é uma pena, por exemplo, o balé folclórico faz muito mais sucesso fora da Bahia do que na Bahia, né? Foi assim como a Bahia Afrobanda, né, que fez muito sucesso lá fora e que aqui não... As pessoas sequer conhecem. Que pena, né, Ronald? Cada dia a gente fica mais sentido. Mas, enfim, é muito bom poder falar disso com vocês. A gente fecha aqui, porque vai para Danças e Ritmos 2, aí vai falar de forró, que a gente não falou ainda. Tem algumas coisas que vêm... O Brasil é um país muito musical, gente. Para você ter ideia, um curso de cultura brasileira tem duração de 2 anos, 2 anos e meio. Só falando de cultura brasileira. A gente aqui faz um aperitivo para ver se você toma a atitude de se aprofundar. Mas só as danças regionais, tem coisa que ninguém nunca ouviu falar, né? Você tem no norte o siriá, no centro-oeste o siriri, não é? Tem a influência do centro-oeste, do Paraguai e da Bolívia, que tem influência da Espanha. Então, você tem catira, tem muita coisa que a gente nem sonha. Porque é preciso, primeiro, aprender sobre o Walt Disney, aprender sobre a cultura pop americana, aprender sobre, sei lá o quê. É muito... Eu lembrei agora do Ariano Suassuna. Que a mulher separava pessoas entre foi a Disney e não foi a Disney. Mas a gente viveu essa época, você não lembra, não? O menino fez 15 anos, tinha que ir para a Disney. O pai vendia até o menino, mas o menino tinha que ir para a Disney. Vendia direto para a Disney. Vendia direto para ver as maleias, coitadas, estressadas. Meu Deus. Mas, enfim, muita gratidão a cada um que assistir a aula. Maior gratidão ainda a esse meu amigo e irmão com quem eu divido esse espaço. E da aula de música, da aula de cultura brasileira com o Ronald é muito massa, que a gente se diverte à medida que vai dando aula, né? E vai trocando, aprendendo, somando, dançando. E é isso, a vida é uma dança, é algo vivo que a gente tem que vivenciar, experienciar. E já que a vida está convidando a dançar, dizer não é uma falta de educação, não é não, Ronald? A gente retorna. A gente retorna depois do recesso, tá? Nós estamos disponibilizando essa aula para vocês agora, e quando nós retornarmos, aí aproveitem o recesso de repente para ouvir o podcast, em forma de podcast. Gostei da ideia criativa. E aí, quando nós voltarmos, continuaremos nessa aventura que é estudar música, dança e cultura brasileira, tá bom? Obrigada, Ronald. Sinta-se beijado, abraçado, acolhido, e a gente se vê no próximo semestre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.